Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Vamos começar agora a nossa terceira e última aula. Eu espero que vocês tenham aproveitado muito todo o conteúdo aqui. Gostaria de reforçar que o material que eu passei aqui para vocês, ele será disponibilizado lá na nossa comunidade. E, além disso, se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer dúvida, vocês podem também mandar lá na comunidade que eu vou responder quaisquer dúvidas que possam ter ficado aí depois de finalizado o nosso curso. E se vocês desejarem, vocês também podem enviar dúvidas para o meu e-mail que eu vou passar para vocês no final da nossa aula, tá bom? Bom, então vamos começar aqui falando sobre algumas características próprias do benefício de prestação continuada, algumas características a respeito do benefício que são muito importantes de vocês terem conhecimento. Então, a primeira característica, nós até já falamos um pouquinho bem lá no comecinho do nosso curso, que é o fato de não existir contribuição para o INSS. Lembra que eu falei que, muito embora o benefício ele seja administrado pelo INSS, ele não é um benefício de caráter previdenciário, mas sim um benefício assistencial. E, por conta disso, ele não depende de uma contribuição para o sistema, né? A pessoa, para ter direito ao benefício de prestação continuada, ela não precisa ter feito nenhuma contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social. Da mesma forma, também não exige carência, né? Então, não precisa ter um mínimo de contribuição, não precisa realmente ter nenhuma contribuição. Além disso, ele é um benefício personalíssimo, né? De forma que ele não deixa pensão por morte, ou seja, o direito ao benefício de prestação continuada, ele se encerra ali com a morte do beneficiário, ele não passa para os seus dependentes, né? Por ser um benefício de caráter personalíssimo. Faleceu a pessoa, acabou o benefício, não tem pensão por morte. Também é um benefício que não tem 13º, que ele é um benefício assistencial, ele é ali um auxílio, né? Então, ele não tem 13º salário. A renda mensal, ela sempre será de um salário mínimo, conforme previsto na legislação. E para concessão para a pessoa com deficiência, não precisa de processo de interdição. Então, não precisa que a pessoa com deficiência ela tenha sido interditada para que ela tenha direito ao benefício de prestação continuada, tá? Essas são algumas das características básicas aí que vocês precisam ter conhecimento a respeito do benefício de prestação continuada. E eu vou falar para vocês agora algumas das causas de cessação do benefício que estão previstas lá no artigo 21 e 21A da Lei Orgânica da Assistência Social e no artigo 48 do Decreto número 6.214 de 2007. Então, aqui são algumas causas que encerram o benefício, tá? Que cessam o benefício. Nós temos a primeira causa aí, quando a pessoa com deficiência exerce atividade remunerada, inclusive como microempreendedor individual. Então, se nós temos uma pessoa com deficiência que está recebendo o benefício de prestação continuada e em algum momento ela começa a trabalhar ou ela abre um pequeno negócio e assim por diante, o benefício dela pode e será cessado pelo INSS. Quando superadas as condições que deram origem ao benefício, então, por exemplo, uma pessoa com deficiência que precisa ali de auxílio, ela passa a trabalhar, ela deixa de ter essa necessidade, ou um idoso cujo grupo familiar comece a ter um rendimento maior e aí se encerra a condição de miserabilidade, ela deixa também de receber, com o falecimento, né, da pessoa, também deixa de receber. Quando se constatar irregularidade na concessão ou na utilização, então a pessoa está recebendo o benefício de prestação continuada e o INSS ele verifica que teve uma fraude ou que alguma das características ali, alguns requisitos não foi realmente comprovado, qualquer situação de irregularidade na concessão do benefício causa a sua cessação. Com a morte, né, do beneficiário ou com a morte presumida declarada em juízo,
Então, morreu o beneficiário, morreu o idoso, morreu a pessoa com deficiência, como eu disse, encerra o recebimento do benefício. Inclusive nos casos de morte presumida, que aí tem as causas lá na legislação, né? Desde que essa morte presumida seja declarada em juízo, também se encerra o direito ao benefício de prestação continuada. E em caso de ausência do beneficiário, judicialmente declarado. Então, houve um desaparecimento dessa pessoa, esse desaparecimento foi judicialmente declarado, cessa também a concessão do benefício. Então, essas são as causas mais importantes aí de cessação do benefício de prestação continuada. E agora, nós vamos passar aí a falar um pouquinho sobre o processo de solicitação do benefício de prestação continuada, tá? Então, antes de requerer o benefício judicialmente, é preciso que haja um pedido administrativo do benefício de prestação continuada. Então, o primeiro passo para eu requerer um benefício de prestação continuada é dar entrada nesse pedido perante o Instituto Nacional do Seguro Social, perante o INSS. Somente com uma negativa do INSS é que eu posso ir até o judiciário, ou em casos em que o pedido não é analisado, passa do prazo de análise do INSS, aí sim também eu posso ir até o judiciário, mas é preciso que tenha sido dada entrada num pedido administrativo do benefício, para só depois poder entrar judicialmente. Antes de falar aí do passo a passo para solicitar o benefício administrativamente no INSS, eu gostaria de falar sobre a competência da Justiça para analisar e julgar casos de benefício de prestação continuada, porque eu sei que isso pode gerar algumas dúvidas nos advogados que estão aqui. Então, por mais que o benefício de prestação continuada ele seja um benefício assistencial, ele é um benefício administrado pelo INSS. E como o INSS é uma autarquia federal, a competência para julgar demandas contra o INSS é da Justiça Federal. Então, em regra, a competência vai ser sempre da Justiça Federal. Aí você vai precisar analisar o valor da causa para ver se vai ser no Juizado Especial Federal ou na Justiça Federal Comum, né? Então, aí isso vai depender de uma análise do quanto é devido pelo INSS, mas, em regra, vai ser sempre o Juizado Especial Federal, porque são causas que não costumam dar valores muito altos, que vão entrar aí em mais de 60 salários mínimos. Aí temos a questão da competência delegada, né? Então, em comarcas que fiquem a mais de 70 quilômetros de uma justiça federal, aí sim é possível dar entrada na justiça comum, né? Não precisa ser na justiça especializada. Mas a regra é que a competência para julgar, por ser o INSS uma autarquia federal, é da Justiça Federal. Vamos começar, então, o passo a passo para requerer o benefício de prestação continuada no INSS. E o primeiro passo é reunir toda a documentação. Então, antes de mais nada, você precisa estar com todos os documentos em mãos antes de fazer qualquer procedimento. Os documentos que são necessários eu vou passar para vocês depois também, mas tenha isso em mente. Primeira coisa, vou requerer um benefício de prestação continuada. Preciso estar com todos os documentos de forma digitalizada, tá? Em mãos. E aí você vai precisar ter a senha de acesso da pessoa para quem você está requerendo o benefício de prestação continuada. Então, se é para você mesmo, então você precisa ter a sua senha de acesso ao meu INSS. Se você é advogado, está requerendo para um cliente seu, esse cliente precisa fornecer a senha de acesso dele ao meu INSS, que é a mesma senha do gov.br, tá? Então, você vai entrar no site do meu INSS, pode ser feito também pelo aplicativo, mas eu coloquei aqui para vocês como eu faço pelo site, que eu acho muito mais fácil manusear os documentos pelo computador do que pelo celular, né, pelo aplicativo, mas aí fica a critério de cada um. E eu coloquei aqui o site que vocês vão precisar acessar, tá? Mas é só também digitar meu INSS lá no Google, que já aparece, é muito tranquilo. Entrou no site, vai entrar lá
com a senha de acesso do gov.br, né? Digita o CPF e a senha da pessoa. O próximo passo é entrar no novo pedido. Antes dessa telinha que eu coloquei aqui para vocês, eu acabei não colocando, mas antes dessa telinha, tem uma tela com todos os serviços do INSS, tá? Lá na nossa cartilha, que eu vou fornecer para vocês depois, vai ter esse passo certinho, mas é muito simples. Entrou com a senha, vai aparecer a primeira tela que tem todos os serviços do INSS e um desses serviços é fazer um novo pedido, tá escrito lá, novo pedido. Você clica em novo pedido. Aí vai abrir essa tela que eu coloquei para vocês. Basta que vocês digitem benefício assistencial nessa barrinha que tem aí em cima. Vocês podem também entrar no menu e pesquisar um por um, mas digitando benefício assistencial já vai aparecer ali a opção tanto para pessoa com deficiência quanto para o idoso. Aí você vai ler certinho o texto que aparece na tela de instruções ali, vai seguir todas essas instruções e ir avançando conforme solicitado pelo sistema. Ele é bem descritivo, assim, é muito simples de seguir esses próximos passos, tá? Vai ter ali um momento que você vai precisar anexar toda a documentação necessária. Então, a partir desses avançar que você vai dando ali nas telas, vai aparecer a parte de incluir todos os documentos e de responder também algumas perguntas a respeito ali da pessoa, do grupo familiar, de quem está requerendo o benefício. Feito o pedido do benefício, o INSS irá agendar, se for pessoa com deficiência, uma perícia médica e um estudo social. Se for idoso, somente o estudo social. E aí é importante que a pessoa compareça no local e nas datas designadas ali pelo INSS para efetuar esses procedimentos, para participar desses procedimentos. Depois disso, é feita a análise pelo INSS e ele vai dar, né, deferir o benefício ou negar o benefício. Negando o benefício, é possível entrar na justiça, caso você sinta aí que realmente existe o direito e a pessoa está sendo, o direito dela está sendo negligenciado. Também existe a possibilidade de, feita a análise pelo INSS, o INSS abrir um cumprimento de exigências, né, solicitando algum outro documento, alguma coisa que possa ter ficado faltando e tudo mais. E aí, você precisa cumprir essa exigência, tá? Não pode deixar de cumprir as exigências feitas pelo INSS, porque senão o caso vai ser negado e aí realmente não tem o que ser feito, porque não foram juntados, não foram cumpridas todas as exigências feitas. Nossa, eu tô com a língua enrolada. Todas as exigências feitas pelo INSS. Se o benefício ele for deferido pelo INSS, ou seja, se o benefício for concedido, a pessoa vai receber todas as parcelas atrasadas desde a data de entrada do requerimento administrativo. Então, vamos supor que eu dei a entrada no pedido dia 30 de janeiro, mas ele foi analisado e concedido só em julho. Todos esses meses, desde janeiro até julho, eles serão pagos pelo INSS como parcelas em atraso, tá? No caso de indeferimento do benefício, ou seja, caso o benefício ele seja negado, existe a possibilidade também de ser feito um recurso administrativo, um recurso ali no próprio INSS, dizendo as suas razões, né, as razões pelas quais você acha que foi uma decisão errada e porque o benefício deve ser concedido. E aí vai da pessoa, né, do profissional, analisar se vale a pena ou não entrar com esse recurso administrativo. Não é uma etapa necessária para que possa haver um pedido judicial. E eu confesso que eu raramente faço recurso administrativo. Geralmente eu prefiro ir logo para o judiciário, porque o recurso administrativo no INSS acaba demorando muito e a maioria das decisões que nós temos são desfavoráveis, tá? Mas é preciso que o profissional analise caso a caso para ver se vale a pena ou não entrar com esse recurso administrativo ou se é melhor ir direto para o judiciário.
E aí nós temos a documentação necessária para entrar com um pedido de benefício de prestação continuada. Caso você seja advogado e você vá fazer o pedido para o seu cliente, você vai precisar de uma procuração devidamente assinada, né? Se o cliente for interditado, né? Então, é uma pessoa com deficiência ou um idoso que já é interditado, a procuração ela deve ser assinada pelo representante legal dessa pessoa, e aí vai precisar que essa procuração seja acompanhada dos documentos pessoais desse representante legal também. E no caso de pessoa analfabeta, é preciso que haja a assinatura de pelo menos 2 testemunhas na procuração. Então, a pessoa coloca lá digital e embaixo tem que ter a assinatura de 2 testemunhas, e essa procuração também precisa ser acompanhada dos documentos pessoais, né, RG e CPF, dessas testemunhas. Aí vai precisar também da cópia da sua carteira da OAB. Isso aqui é para o caso de um advogado que vai fazer um pedido para um cliente. Quando é o cliente em seu próprio nome, não é preciso, obviamente, procuração nem cópia da carteira da OAB, tá? Aí a gente vai passar direto para os documentos pessoais. Então, documentos pessoais do cliente, né, do requerente, da pessoa que está pedindo o benefício de prestação continuada, RG, CPF e comprovante de residência atualizado, carteira de trabalho do cliente, comprovante de cadastro no sistema do CadÚnico. Isso é muito importante, porque muitas pessoas não juntam esse documento e o benefício ele é indeferido, ele é negado por ausência de CadÚnico, tá? Então, esse documento é um documento que ele é preenchido lá na assistência social, a pessoa vai até a assistência social e pede o cadastro no cadastro único, né? E ali vai sair uma folha de resumo onde consta quem faz parte do grupo familiar dessa pessoa, as informações, né, todas dessas pessoas, inclusive a renda de cada um, e já sai com o cálculo da renda familiar per capita. Não é que esse documento vai ser considerado sozinho ali para o cálculo da renda, até porque vai ter o estudo social e tudo vai ser analisado em seus pormenores ali, mas é preciso, é uma exigência de que haja o cadastro único, tá? Então, esse é um documento que precisa ser apresentado. Se for deficiente, é preciso que tenha os documentos comprovando a existência da deficiência, então todos os documentos médicos, laudos, exames, tudo a respeito dessa deficiência precisa ir junto no pedido. Os documentos pessoais de todas as pessoas que moram na casa, então as pessoas que fazem parte do grupo familiar, né, que são aquelas pessoas que nós estudamos, precisarão também apresentar os seus documentos. Então, RG, CPF, o comprovante de residência e a carteira de trabalho e comprovante de renda de todas as pessoas que fazem parte do grupo familiar. Obviamente, se a pessoa não tem renda, ela não vai apresentar nenhum comprovante de renda, mas é preciso que tenha uma cópia da carteira de trabalho para demonstrar aí a situação de desemprego e assim por diante. E, por fim, o comprovante de gastos do grupo familiar. Então, em algumas situações, não é em todas as situações que isso será necessário, até porque nem sempre o grupo familiar ali, a pessoa com deficiência ou idoso tem algum gasto muito específico, mas suponhamos, por exemplo, que seja um idoso que tenha um cuidador, que tome muitos medicamentos, que faça uso de fralda, todos esses gastos, esses comprovantes de gasto, né? Então, o extratinho lá da farmácia, comprovantes de pagamento, isso também é importante de ser anexado no pedido, porque isso vai ser descontado da renda per capita familiar lá, né? Daquele cálculo que nós conversamos. Gente, nós chegamos ao fim do nosso curso. Eu gostaria muito de agradecer a todo mundo que se inscreveu e ficou aqui comigo até a última aula. Eu espero que vocês tenham aproveitado muito, espero que façam um bom uso e bom proveito do material que eu vou disponibilizar para vocês lá no nosso grupo também. E lembrando que se vocês tiverem qualquer dúvida, podem mandar lá no grupo e podem mandar para mim também por e-mail. E agora, obviamente, eu vou fazer o meu jabá
porque precisa, né? Então, se você quiser aprofundar os seus estudos, os seus conhecimentos e tudo mais, e tiver gostado e se interessar pelo meu trabalho, eu tenho um e-book que se chama Desvendando o Benefício de Prestação Continuada. Ele sai por apenas R$ 24,90 e também tem um conteúdo excelente lá para estudo. Então, se você tiver interesse, eu vou disponibilizar o link lá no nosso grupo também, e aí vocês entrem e me deem uma forcinha. Além disso, eu estou abrindo agora a minha mentoria de benefício de prestação continuada. Nessa mentoria, eu vou retirar todas as dúvidas, vou fazer análise de casos concretos, né? Então, se você é um advogado e tem algum caso que você não está conseguindo lidar sozinho, eu vou analisar esse caso junto com você. Mostro também os meus casos, vamos conversar sobre os meus casos concretos e assim por diante, vou auxiliar, né, nas demandas. São 3 consultas de 1 hora, pelo valor de R$ 400. Então, para retirada de dúvidas, para análise de casos, para auxílio em demandas, essa mentoria será muito útil. E nessa mentoria tem também o bônus especial, que é o acesso à minha ficha de atendimento inicial. Então, aquela ficha que eu utilizo nos meus atendimentos reais, eu vou fornecer para quem entrar na mentoria. Acesso ao meu modelo de petição inicial, então um modelo para idoso e um modelo para deficiente, tá? Então, eu vou fornecer 2 modelos bem completos aí para você que quer começar a trabalhar judicialmente com o benefício de prestação continuada. Então, se interessar, alguns de vocês me procurem que nós agendamos a nossa mentoria. Esse valor de R$ 400 pode ser parcelado, tá bom? Nós conversamos tudo direitinho, me procurem. E é isso, chegamos ao fim. Estou deixando aí para vocês os meus contatos, né? O meu WhatsApp, o meu Instagram. Se você ainda não me segue lá. Inclusive, me marquem assistindo às aulas, me deem feedback se vocês gostaram, se não gostaram, se tem alguma reclamação, se tem alguma sugestão. É o meu primeiro curso, então eu vou adorar ouvir todos vocês. E tô deixando também o meu e-mail, se vocês tiverem alguma dúvida que vocês não queiram mandar lá no grupo, pode mandar diretamente para mim por e-mail, que eu vou ler e responder todas as dúvidas, tá bem? Mais uma vez, muito obrigada por terem ficado comigo até agora. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus.